Meus irmãos, Gênesis capítulo 4, eu quero ler com vocês o versículo 10. Gênesis 4, 10. Quem achou diz amém? Amém. Diga amém. Amém. O texto diz assim: e disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eu quero que você repita isso comigo, por favor. Diga assim, ó: e disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Vamos para o versículo 16 do mesmo capítulo. Versículo 16. O texto diz assim, capítulo 4, versículo 16: e saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Eu quero ler com você agora o último texto, que está na carta de Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, e o versículo é o versículo 24. Hebreus 12, versículo 24. Aleluia. Bom. Hebreus 12, quem achou diga amém. Versículo 24 diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, olha que bonito, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quero ler com você mais uma vez, olha o que o texto diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Geralmente nós, que somos pregadores, tem algumas pessoas que nasceram com o dom de compor um esboço. A grande vantagem do esboço é que você tem uma linha para seguir. Exemplo, você vai pregar, você faz algumas anotações e você tem um caminho pré-trilhado. Isso não desabona a mensagem, isso não é ruim. Mas para mim que prego sem esboço, às vezes Deus nos dá uma mensagem com tanta informação que fica difícil para que a gente administre o que Deus nos deu. Se você já deu uma saudação na igreja, eu não sei se você canta, se você prega, mas quem dá uma saudação, que não tem o costume de pregar, sabe o quanto é difícil. Parece que estudamos horas, mas na hora de pregar, pode baixar um pouquinho o fundo, mas na hora de pregar parece que vai sumindo todas as informações que nós temos. Mas o texto que Deus me deu aqui, eu oro a Deus para conseguir transmitir para você a capacidade de interpretação que Deus me deu nesse texto aqui. Porque eu acredito que existem cultos e mensagens que são capazes de mudar a nossa vida. Quem aqui, alguma vez na vida, já teve a sua vida transformada por uma pregação? Diga amém. Parece que você entrou num culto e a mensagem que você ouviu mudou o norte da sua vida. A partir daquela pregação você se tornou um homem diferente, uma mulher diferente. Pois bem, eu estou otimista, porque eu acredito que hoje Deus pode marcar a sua vida de uma vez por todas aqui. Então por isso preste muita atenção no que Deus está falando através de mim aqui. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, não é nenhum mistério que todos nós não somos merecedores de Jesus Cristo. Mas o que é mais incrível é que nós temos acesso a Jesus Cristo, mesmo não sendo merecedores. Imagine você que ganha R$100 por mês trabalhando, mas parece que você tem um poder de compra de R$15 mil. Você sabe que você não merece aquilo. Pelo seu esforço, você não merece Jesus. Pelas suas obras, você não merece Jesus. Até a mais bela e santa criança aqui não merece Jesus.
Eu quero te dizer algo muito importante, porque Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Todas as vezes que falamos de religião, a primeira coisa que nós pensamos é a religação do homem com Deus, mas isso não é verdade. A religião é a ligação de Deus para com o homem, é um pontapé inicial, é uma iniciativa de Deus para redimir a humanidade, porque Deus já entendeu que sem Ele, se Ele não tomasse a iniciativa de nos resgatar no lugar mais sombrio que existe, que é o campo onde o pecado predomina, automaticamente nós nunca iríamos estar com Ele, nós não iríamos ter o privilégio que hoje nós temos aqui, de louvar a Deus e glorificar a Deus, e Deus ouvir a nossa oração, porque Jesus Cristo, Ele já pagou esse alto preço por mim e por você. A Bíblia diz que quando Deus Ele cria e faz o processo da criação, quando nós lemos o livro do Gênesis, o livro do Gênesis ele tem dois significados. A palavra Gênesis, ela vem da palavra Bereshit, que significa na cabeça ou no princípio. Imagina você pegar um livro da Bíblia e o livro da Bíblia está escrito na cabeça, não faz sentido, mas no princípio é muito mais bonito. E a Bíblia diz que Deus ele é um Deus de iniciativas, e Ele começa criando uma coisa extraordinária. Quem estava aqui naquele culto de ensinamento que eu falei sobre a criação da terra, que eu estava explicando sobre o Gênesis capítulo 1, sabe do que eu estou dizendo? Aonde Deus faz as demarcações, aonde Deus cria o céu junto com a sabedoria, e a Bíblia diz que nesse processo criativo, Deus faz com que anjos cantem na terra, e após isso há uma rebelião, e Deus ele tem que reiniciar a sua criação. Mas Deus não faz mais seres espirituais em essência, seres que não têm um corpo físico, seres que não têm carne, seres que não têm um corpo. A Bíblia diz que agora Ele molda do barro o homem e a mulher. Ele pega do barro e configura um corpo, Ele marca um corpo, coloca nesse corpo sentidos, dá a esse corpo o espírito para que ele pudesse existir, para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse viver. A Bíblia Sagrada diz que no começo tudo parecia lindo. A Bíblia diz que Adão já nasceu grande, foi formado. Deus ele olha para a necessidade de Adão e vê que Adão precisava de uma esposa, e Deus ele dá a Adão uma esposa. Você conhece a história, a gente aprende isso na escolinha das crianças aqui. Adão ele sai do jardim por uma fração de tempo, enquanto isso a sua mulher é seduzida pelas ideias da serpente, e a serpente faz com que ela coma e viole exatamente aquele mandamento que Jesus Cristo disse a ela para não fazer. De todos os frutos que você está vendo aqui, não coma deles, porque o dia que você comer desse fruto aqui, ou melhor, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando você comer isso aqui, você vai morrer. E eu me fiz uma pergunta uma vez, e perguntei a Deus: Deus, por que é que o Senhor colocou no jardim uma árvore que o homem não poderia comer? E eu estudei muito sobre isso, e eu entendi algo muito importante. Existe algo chamado certificação. Quando a gente começou a pandemia, eu lembro que as igrejas se fecharam, foi um tempo difícil para a gente, sim ou não? Ficar sem congregar, sem ver os irmãos. E eu lembro que chegou aquele documento que está ali no nosso mural: estabelecimento responsável. A gente foi certificado, a gente escolheu fazer o correto, fizemos o distanciamento, tomamos conta para que ninguém fosse infectado, tomamos todas as preocupações e as precauções, colocamos álcool gel, etc. Fomos certificados. E eu entendi que o problema ali não era comer o fruto, o problema foi comer o fruto no tempo errado. Existia um processo de certificação. Deus fez com que os anjos eles escolhessem a quem seguir, se era o diabo ou se era Deus. A Bíblia diz que no processo de certificação, 2/3 escolheram a Deus e 1/3 escolheu o diabo, e eles foram lançados. Deus ele dá ao homem o poder de decidir: você escolhe comer esse fruto ou você escolhe me obedecer. Eles inverteram a ordem dos fatores e automaticamente eles acabaram comendo do fruto, desobedecendo a voz de Deus. Se eles escolhessem ser santos e puros, não há problema em conhecer o bem e o mal, porque Deus conhece o bem e o mal e nunca se contaminou. Mas Deus é santo e Ele escolheu e fez com que os seres humanos escolhessem que Ele deveria ser santo como Deus. E a Bíblia diz que isso não aconteceu. Eles são expulsos do jardim do Éden, eles saem do jardim do Éden, eles vão para frente do jardim do Éden. Eu imagine a frustração
Você tem que sair correndo da onde Deus te colocou, de um lugar paradisíaco, bonito. Imagina todas as frutas do mundo, Rui, plantadas em um só lugar, todas as estações. Imagine você querendo comer uma carambola e você falava assim: não tem carambola nesse pé, então carambola, nasça aí para eu comer o seu fruto. Era assim que Deus tinha esse relacionamento, era assim que Deus fazia com aquela família que estava ali. Mas a Bíblia diz que quando eles vão para a frente do Éden, existe um capítulo que é obscuro. É por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela nunca escondeu da gente os pontos positivos dos homens que nós admiramos, e também os pontos negativos de quem a gente admira. Nós admiramos Adão, mas a Bíblia diz que Adão não deve ter sido um bom pai, porque o seu filho, olhando para o que deveria ter acontecido, ouvindo histórias do seu pai, olha, vocês não sabem do que aconteceu, mas antigamente, todos os dias, na virada da noite, Deus descia e ficava comigo a noite toda conversando. Eu e ele éramos amigos, eu e ele e sua mãe tínhamos uma boa comunhão, conversávamos muito bem entre nós, mas por causa de um pecado, fomos expulsos. Eu imagino eles querendo conhecer o Deus do seu pai, eu imagino eles querendo conhecer o Deus que criou o seu pai e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E a Bíblia diz que eles têm uma proposta ousada: vamos invocar a Deus através de um sacrifício. A Bíblia diz que Abel, sendo pastor de ovelha, ele pega os melhores novilhos, ele pega os melhores animais que ele tinha, e ele leva uma porção extra de gordura. Mas o seu irmão, ele pega a porção de cereais, ele pega vegetais, e quando ele oferece a Deus, o fogo sopra, o fogo cai, e Deus só recebe uma oferta. De duas ofertas que foram propostas a Deus, Deus recebe apenas uma. E a Bíblia diz que quando aquele rapaz viu que Deus havia consumido o altar que seu irmão havia oferecido, ele fica com muito ódio, porque Deus não o aceitou. E a Bíblia diz que Deus o adverte: Caim, Caim, o pecado já está na porta, toma cuidado para que você não venha cair em tentação. Eu quero abrir parênteses aqui nessa mensagem para dizer algo muito importante. Deus nunca provou você para fazer você cair em pecado. Quando alguém diz assim: eu estou sendo tentado, ele deveria ser feliz por estar sendo tentado, porque Deus já olhou para você e viu que você está apto a receber uma avaliação para viver um nível espiritual mais elevado. É por isso que nós estamos aqui, porque nós buscamos o aperfeiçoamento, e nós muitas vezes não entendemos que Deus está ocultado no meio das nossas tribulações. Os momentos de maior crescimento que nós temos é quando nós oramos e Deus não nos responde. O maior momento de crescimento espiritual que nós temos é quando nós viemos à igreja e parece que a nossa oração não passa do forro dessa igreja, ela não passa nem de 2 metros de altura. Esse momento é o momento que Deus está nos olhando e está enxergando se nós somos homens e mulheres que vivem de experiências ou se nós vivemos de princípios, se nós vivemos de sentir um arrepio, de uma lágrima, ou se nós vivemos pela convicção que nós temos que Ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz que essa tentação para Caim, ela foi algo ruim, porque ele não conseguiu superar, e a Bíblia diz que ele cai em tentação, e ele mata o seu irmão. Mas eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor, mais uma vez, e vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Gênesis capítulo 4, o versículo é o 16, versículo 10, melhor dizendo. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. O que você fez? A voz do sangue, diga comigo, diga: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gente, uma coisa nós aprendemos aqui: o sangue, ele tem voz. O sangue, ele é capaz de clamar. Só que um detalhe que nós passamos despercebidos é que a Bíblia não está dizendo que o sangue de Abel clamava por vingança. Lê de novo. A Bíblia diz que o sangue fez um clamor, mas não diz que clamou por vingança, não diz que clamou por ódio, não diz que o sangue de Abel clamou para que Deus viesse destruir o seu irmão. Vamos agora para o versículo 16, para ver o fruto desse clamor. Olha o que o texto diz: e saiu Caim diante da face do Senhor,
e habitou na terra de Nod, como nós lemos, que fica do lado oriental do Éden. Olhe para cá, por favor. Isso aqui é muito importante para você aprender, porque isso aqui é a base da sua fé. Porque nós não podemos entender que o sangue de Jesus clama e tem força se nós não entendemos no que ele foi amplificado. A Bíblia diz que eles foram afastados por causa do pecado, sim ou não? Mas através do clamor do sangue do irmão, aquele homem pecador, ele retornou ao Éden. Não entrou no Éden, mas ele voltou para perto. Significa que o sangue não clamou para que o seu irmão viesse ser destruído, mas a Bíblia diz que o sangue fez com que o irmão retrocedesse para mais perto de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. A Bíblia diz que quando o sangue clamou, mesmo Deus o advertindo e o punindo, Deus não o destruiu, Deus o poupou pelo clamor do sangue de Abel. Gente, vocês estão dormindo, gente. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é só para quem é espiritual, gente. Mas existe aqui um detalhe. Se o sangue de Abel tem o poder de trazer Caim para perto, em Hebreus diz que o sangue de Jesus, ele clama mais forte do que o sangue de Abel. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Se o sangue de Abel trouxe Caim para perto do Éden, o sangue de Jesus tem muito mais poder do que isso. Porque após a queda de Adão, foi aberto um vácuo entre Deus e o homem. Olha aqui. Todas as vezes que nós pecamos, nós vamos nos afastando. Teve um rapaz que falou assim: eu estou distante de Deus. Aí um pastor respondeu para ele e falou assim: com certeza não foi Deus que se afastou. Irmão, eu já tentei procurar qual foi a maior punição de Deus para a humanidade. Para homens ruins, qual foi a maior punição? E eu vejo que a maior punição de Deus para alguém não é Deus colocando um câncer, não é Deus colocando AIDS, não é Deus fazendo nada disso, irmão. A Bíblia diz que a maior punição que existiu foi Deus entregando o homem à sua própria sorte. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, que o recado que Deus coloca no meu coração para passar para você é: você não sabe por si só qual é o caminho que você deve seguir. Mesmo que você seja uma pessoa sábia e inteligente, você não sabe sozinho para onde você tem que ir, para onde você tem que chegar. A Bíblia diz que esse pecado faz com que o homem fique cada vez mais distante. Só que Deus tem um desejo aqui, e eu estou pregando num evento missionário. O desejo de Deus é fazer com que todos os seus filhos e a sua criação chegue perto dele novamente. Mas qual é a iniciativa que Deus vai tomar? Sendo que o pecado nos distancia de Deus todas as vezes. O que é que Deus tem que fazer para fazer com que o homem volte novamente para perto de Deus? E eu entendo que Deus, ele faz de tudo para que isso aconteça. Se você está aqui e tem um filho, quem é que é mãe? Diga amém. Quem é que é pai? Diga amém. Você sabe qual é o valor do seu filho. Agora imagine você entregar o seu filho pelo pior homem que existe. E eu não estou falando de uma pessoa normal, gente. Eu não estou falando de uma pessoa que tem uma persona comum. Eu estou falando de um Deus que criou tudo. E criando tudo, ele olha para baixo e vê uma geração corrompida. O descontentamento de Deus aqui é tão poderoso que depois de Malaquias ele fica 400 anos em silêncio. Deus já tentou de tudo, e nós entendemos que não é porque Deus deixa você decidir pela sua vida que Ele é menos poderoso. Não é nada disso, irmão. E Deus, ele sabe que ele tem que fazer o ultimato, e esse ultimato era ele entregar tudo aquilo que ele tinha. Quem aqui acredita que Deus para a gente é um espelho de conduta? Diga amém. Você tem que entregar tudo aquilo que você tem. E se você pensou em dinheiro, parabéns, você é muito pobre, porque eu não estou falando disso. Você tem que entregar a Deus aquilo que você tem de mais valioso: a sua vida. Se você está em um hospital e você tem 2 milhões de reais no bolso, ou 10 milhões de reais no bolso, e você vai morrer daqui 15 minutos, quanto desse dinheiro todo você daria para viver 16 minutos?
Quanto você daria para ter mais 1 minuto de vida? Quanto você daria para ter 5 minutos para poder se arrepender de tudo aquilo que você fez de ruim na sua vida? E deixar para a geração que te acompanhou a última mensagem dizendo: eu me arrependo de ser grosso com as pessoas, de ser um corrupto, eu me arrependo de ter maltratado, eu me arrependo de ser um mau pai, uma péssima mãe, eu me arrependo de ter sido um homem inútil na terra. Quanto você daria por mais 1 minuto de vida? Para mostrar que pelo menos nos seus últimos minutos, nos seus últimos segundos, você tomou a direção correta. E da mesma forma que Deus entregou tudo aquilo que Ele tinha, automaticamente, se nós entendemos que nós fomos comprados e foi aberto para a gente uma janela muito grande. Quem é que entrou pelo telhado no culto? Acredito que ninguém. Vocês todos entraram por aquela porta ali. A Bíblia diz que o caminho é estreito. E quando nós falamos que o caminho é estreito, nós pensamos que é difícil, e não é, irmão. Quando nós falamos que o caminho é estreito, nós estamos dizendo que não é todos os caminhos que vão levar ao nosso Deus. Não é todos os caminhos que vão conduzir à salvação. E automaticamente esse caminho é escolhido por poucos. Quantas pessoas nós estamos aqui? Em umas 15, 20, sim ou não? Mas quantas pessoas estão passando aí na frente? Quantas pessoas já ouviram a chamada? Jesus está voltando. Quantas pessoas já ouviram essa convocação? Você precisa entregar a sua vida para que quando Ele venha, você possa encontrá-la de novo em outro lugar. Mas quantas pessoas escolheram ouvir essa chamada e essa convocação? E muitos de nós estamos aqui, infelizmente, e não temos a iniciativa correta, porque nós não temos o ponto de partida correto. Olhe para cá, por favor. Existe um grande defeito que nós temos, que é a autossabotagem. Quem sabe o que é isso? Erga sua mão para mim te identificar. A autossabotagem. Sabe o que é? Se eu falasse para você, que cor que é essa tampinha aqui, irmão? Alguém aqui é daltônico? Se você for daltônico, não diga. Essa tampinha aqui é que cor? Laranja? Sim ou não? Se eu falasse para você, vai ali na frente daquelas 5.000 pessoas e diga: eu tenho uma tampa laranja. Você tem coragem de fazer isso? Porque você tem certeza que essa tampinha aqui é laranja, sim ou não? Mas por que nós não falamos de Jesus com a mesma intensidade? Será que nós cremos menos em Jesus do que nós deveríamos crer? Será que nós realmente temos a convicção que Ele nos salvou? Ou será que o sangue dele não é tão poderoso como pregam para a gente? O meu Deus me trouxe aqui para poder te dizer algo muito importante. O meu sangue, o sangue de Jesus, ele não é como um produto no supermercado que tem um prazo de validade. Se ele vence no dia 5, no dia 4 já está quase de graça. Não é assim que funciona. Deus está te trazendo aqui para te fazer uma pergunta: tu realmente confia que eu te salvei, cara? Você aí confia realmente que eu te dei uma chance nova? Você aí confia que realmente eu olhei para você e paguei o preço que você não valia? Então por que você fica quieto, gente? Porque quando você está com a oportunidade de poder mostrar a sua fé, porque o que muda o ser humano não é o relacionamento. O tanto de gente que casa com um tranqueira e fala assim: ai, eu vou mudar ele quando eu casar. Não vai mudar, irmão, isso não existe. Se não for Jesus, não há mudança de personalidade. Se não for Jesus, não há mudança de credo, não há mudança de crença, não há mudança de costume. E é por isso que eu estou aqui nessa semana missionária. E pasme os irmãos. Meu irmão, eu já passei da fase que a minha preocupação maior era o glória a Deus da igreja. A minha preocupação maior é você viver o que está sendo pregado quando essas portas se fecharem e quando essas luzes aqui se apagarem. Porque nós não mostramos a nossa fé e a nossa convicção aqui, porque aqui o ambiente é propício para sermos crentes. E Deus nos chamou para ir num ambiente que não tem crente e fazer o povo virar crente. Deus não nos chamou para ficar na bonança, Deus nos chamou para ficar no meio da bagunça e dar ordem à bagunça que está acontecendo. Uma das coisas que nós temos a maior medo aqui é muito fácil, irmão. Tem crente que fala assim, ó: ai, eu não vou naquele casamento do meu primo, porque vai ter música mundana. Meu irmão,
Será mesmo que a luz que brilha em você é tão fraca que pode ser cobrida pelas trevas que está no mundo, gente? Jesus, ele não tinha a necessidade e também não tinha a moral para ficar pregando para quem era santo, irmão. Porque o primeiro passo para a sua ruína é achar que você já não tem que melhorar mais. A Bíblia diz que Jesus, ele pregava para quem não prestava mesmo. Imagine se uma mulher, ela terminava um relacionamento e ia arrumar outro, automaticamente a sua reputação estava destruída. Agora imagine 6 relacionamentos frustrados, e a Bíblia diz que no meio do dia, às 12 horas, Jesus está naquele poço e falando: ei mulher, eu quero sacudir a sua história, eu quero sacudir a sua vida. Você não sabe quem é que está te pedindo água aqui. Se você soubesse quem eu sou, e se você cresce em quem está falando contigo, a sua vida nunca mais iria sentir sede, porque eu sou a fonte inesgotável de águas vivas. Aquela mulher acreditou tanto, que a primeira coisa que ela fez não foi ir para o Facebook. Fala assim: agora eu virei gospel. Não é isso, irmão. Nós não estamos aqui para transformarmos uma dúvida. Nós estamos aqui para viver uma causa. Você precisa ser um cristão maior do que você está sendo. E pasmem todos vocês aqui, o ambiente mais tóxico para uma pessoa não convertida viver é a própria igreja. Porque ela tem na mente dela a convicção: já estou indo para a igreja, está tudo bem. Não está tudo bem. Deus não te chamou só para viver isso aqui, gente. Isso aqui é bom, isso aqui é gostoso. Quem não gosta de ficar aqui? Você sair na sua casa no feriado. Eu amo estar aqui. E quem fala que é melhor estar no shopping é mentira, porque eu amo vir aqui. Eu amo estar aqui. Amo a igreja, amo todos vocês que estão aqui. Mas não é só isso, irmão, que Deus nos chamou para fazer. No horário de trabalho não é só o horário de almoço. Quem é que ama o horário de almoço do serviço? Diga amém. Você já chega já do café querendo já pegar o horário do almoço. Mas você tem um trabalho para você poder realizar também. Você tem uma carga horária, você tem que trabalhar, você tem que produzir. Eu quero te dizer algo muito importante. Todas as vezes que nós pensamos que vir à igreja é suficiente para a nossa vida espiritual, para sermos homens e mulheres sadias na presença de Deus, nós estamos escondendo o talento em que Ele nos facultou. Quem lembra da parábola dos talentos, diga amém. Eu queria que você tivesse perdido o seu talento, ou dado para alguém negociar, mas eu não queria que você tivesse enterrado. Vocês estão recebendo algo muito poderoso aqui essa noite, e vocês têm 2 opções. Vocês pegam isso aqui e colocam no ouvido, e não vivem nada do que eu estou pregando, gente. Ou vocês vão começar a multiplicar aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está facultando nas suas mãos. E você deve estar pensando: mas o que eu tenho para produzir? Você tem a sua fé e a sua crença. Quem aqui lembra do Jax que tocava aqui com a gente? O Jax, do violão. O Jax me falou um negócio que mexeu com a minha cabeça. Olha o que ele disse: Igor, você tem que pregar o tempo todo, o dia inteiro, e quando for necessário, você use as palavras. Pregue para todo mundo sem usar as palavras, através de um conselho. Porque não é sempre que nós estamos aqui dizendo: receba aí, vai batendo no pé e falando línguas estranhas, que Deus está dizendo. Deus pode falar e fala muito mais através de um conselho bem colocado por um homem de Deus. E Deus está te chamando aqui, gente, para você começar a acreditar em quem Ele é. Sabe, vocês estão felizes com a água no tornozelo, gente. E Deus está falando para você: para de viver aquele louvor. Eu navegarei no oceano. Não navega não, gente. Mergulha comigo aqui. Sente aquilo que ninguém nunca sentiu. A paz que excede todo o entendimento. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é sentir uma paz que excede todo o entendimento? Imagine o homem mais sábio do mundo. O que é que você daria para ter o entendimento que ele tem sobre a vida e sobre as coisas? E Deus está oferecendo do menor ao maior, do mais simples ao mais erudito, uma paz que excede todo o entendimento, para que quando faltar comida, nós sabemos que o pão da vida nunca vai faltar. Porque o nosso corpo ele está aqui, mas um dia ele será transformado. Nós temos a condição de entender que Deus nunca vai nos deixar. Como diz o salmista, quem aqui já leu aquele Salmo 23 que diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quem leu essa parte, diga amém. Você não está entendendo a profundidade disso, irmão.
O salmista Davi teve uma revelação tão profunda nesse salmo, porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, ele fala que há hostes do mal, as potestades elas habitam nos lugares celestiais. Então nos lugares celestiais habitam as potestades demoníacas, inclusive o maior inimigo, que é a morte. E o salmista disse: ainda antes que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ainda antes que eu rompesse o vale, eu não vou temer nada, porque eu sei que eu estou sendo escoltado por anjos que não vão me deixar. Porque quando eu tive que provar o meu valor, eu provei o meu valor. A Bíblia diz, quem está entendendo até aqui, diga amém, irmão. Estão com o olho grande, parecendo uma coruja, mas isso é bom. Isso é porque você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Você tinha um espaço muito grande que você não poderia preencher. O pecado afetou a sua natureza, e todos nós que estamos aqui acreditamos muito nisso. Quem aqui dirige sabe do que eu estou dizendo. Imagine você pegar um carro, e esse carro está pendendo sempre para o lado direito. Você vira para o lado esquerdo e dá certo, só que para virar para o lado esquerdo é muito mais difícil do que virar para o lado direito, porque o lado direito está pendendo para o lado direito. A maldade no pecado de Adão fez com que a nossa natureza fosse contaminada, e é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Meu irmão, olha isso aqui por favor. Se o lado ruim, o lado mal fosse esporádico, não fosse para todos que estão aqui, a Bíblia nunca diria que todos pecaram. Ela diria que quase todos, ou alguns, pecaram. Mas nós que estamos aqui temos que ter a convicção da onde Jesus nos tirou, irmão. Sabe, eu tenho um amigo que é pregador. Tomara que ele veja esse vídeo, daí ele vai parar com essas loucuras que ele tem. Ele vai pregar, irmão, ele fica destruindo o fofoqueiro. Aquele fofoqueiro, Deus vai cortar a língua dele. Meu irmão, da onde Deus te tirou, irmão? Eu aposto que pelo menos umas 3, 4 mulheres aqui ficavam fofocando quando eu não era crente. E Deus não te poupou, não te amou, não te deu uma nova chance. A gente olha para o mundo como se nós estivéssemos em outro patamar, e nós esquecemos que, mesmo que nós não conhecêssemos nada aqui, nós deveríamos viver o amor. Um amor que restaura e deixa o homem saudável. Quem está entendendo, diga amém. Quer ver algo muito importante? Tem mulheres e tem homens que, dependendo de como estiver uma prostituta, ele não vai falar com ela, porque Deus já deu para ele a chave de ser regenerado, essa mente transformada. Paulo não disse que é possível você ter a sua mente transformada, sim ou não? E ele não vai falar com ela, ela não vai falar com ela. Primeira coisa que ele faz para tornar, ai, misericórdia, que isso? Meu irmão do céu, se você soubesse o que Jesus fez. Você quer ler o texto? Colossenses capítulo 2, faça isso, abre o texto, irmão, leia isso, porque eu quero que vocês sejam missionários aqui, sabe? Deus não chamou você, irmão, para ficar esquentando o banco da cadeira, e banco de madeira demora para esquentar, sabe? Deus te chamou para viver algo maior, Deus te chamou para produzir algo muito maior na presença de Deus. Olha o que Colossenses 2 diz. Colossenses 2, olha o que o texto diz, versículo 13: e quando vocês estavam mortos no pecado e na incircuncisão de vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando vossas ofensas. Olha para cá, por favor, olha o que o texto está dizendo. Enquanto vocês estavam afundados no pecado aí, ó, Ele pegou e colocou vocês nele. Olha aqui para mim, por favor, você não está entendendo isso aqui? Isso aqui é como se Ele tivesse pegado você e enxertado nele. A partir desse momento, você e Ele é apenas um, e Ele está te dando uma nova chance aqui. Olha o que o texto diz um pouco mais embaixo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Quem pode dizer aleluia por essa palavra? O inferno tinha um documento que dava acesso a ele, que dava autonomia e legalidade
para que todo homem ou mulher que tivesse pecado fosse direto para o quinto dos infernos. Quem aqui quer ir para o inferno? Ninguém, irmão. Quase que você deu um glória a Deus, né? Não, ninguém aqui quer ir para o inferno. Mas o pecado do ser humano fazia com que ele fosse destinado ao inferno, porque ele tinha um documento que era contra nós. Quem está entendendo, diga amém. Quem aqui tem escritura da casa? Imagine se eu chegar na sua casa e falar assim: Rui, eu venho aqui tomar a sua casa. O que você vai falar? Não pode. Por quê? Porque eu tenho o documento, eu tenho a escritura, e aqui você não pode tocar. Quando foi feito um acordo, eu quero salvar a humanidade aí. O sangue é o preço é o sangue de um inocente. O que é que a Bíblia diz que aconteceu? Então eu pago esse preço aí. E a Bíblia diz que quando Deus ele vai pagar esse preço, a primeira coisa que Deus ele queria fazer não era imitar um sacerdote de Arão, da linhagem sacerdotal de Arão, que a cada pecado que o ser humano fizesse, o que acontecia? Ele tinha que matar um boi, um bezerro, uma pomba. Aí o cara vai lá e peca de novo, mais uma pomba, mais um bezerro, mais um boi. Tem cara aqui, gente, que deveria ter, pelo menos tinha que ser o rei do gado, tanto que peca, sabe? Tinha que ter um galinheiro, tinha que ter um monte de coisa aqui, certo? Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus ele tem uma outra iniciativa. Eu quero fazer algo muito importante. O quê? Eu quero fazer um único sacrifício. Eu quero fazer um sacrifício, Natanael, que seja uma vez só e acabou. Então a primeira coisa que eu vou fazer o meu filho se tornar um sacerdote. Como? Ele vai ter nas suas veias o sangue de Davi. Não por causa de Salomão, mas por causa de Natã. E a Bíblia diz que ele vem cumprindo o sacerdócio. Jeremias 31, nas cláusulas que Deus tem, ele diz: eu vou fazer uma aliança com a tribo de Judá. Hebreus 7 diz que aquele que nunca serviu ao altar, a tribo que nunca serviu ao altar como sacerdote, teve o seu guilhão rompido, porque Jesus ele veio na tribo de Judá, e ele traz para si o sacerdócio de Arão. Então, além de ser o cordeiro, ele também é o sacerdote. Olha que perfeito isso, gente. Olha que importante isso aqui. E o que é mais interessante é que na cruz do Calvário, perdendo litros de sangue, ele olha e fala: está consumado, tetelestai. Só que o que ninguém entende é que essa magnitude, esse poder pago por um pecador, está gritando até hoje na eternidade. O único profeta que viu essa entrega do sacrifício foi Isaías. Se você quiser, abre comigo, irmão, por favor, faça isso, seja rápido. Isaías capítulo 63. Ele acabou de entregar a sua vida na cruz do Calvário. Ele acabou de verter o sangue, acabou de entregar tudo aquilo que ele tinha. Mas ele precisava entregar o seu sangue no altar de Deus. Olha o que Isaías viu. Capítulo 63 diz, olha aqui por favor, olhe para cá antes de você ler o texto. Isso aqui é surpresa só para quem é espiritual, sabe? Olha só, pastor, a gente acha que existe o teletransporte daqui no céu. Não é assim que funciona. Jesus entregou a sua vida na cruz, e agora ele está vindo da terra para poder entregar o seu sangue no altar de Deus para redimir a humanidade. Vamos ler o texto. Isaías 63 diz assim, ó. Isso aqui é 2 querubins, irmão. Ó, na porta do céu. Olhe para cá, por favor. Na porta do céu. Imagine 2 querubins de fogo com 2 espadas flamejantes, olhando a ponte que liga a terra ao céu. E de repente vem subindo alguém. E olha o que o querubim diz ao outro: quem é este que vem de Edom? O que significa a palavra Edom? Significa terra vermelha. Quem é esse que vem de Bósra? O que significa a palavra Bósra? Significa aprisco. Jesus não disse: eu sou o bom? Eu sou o bom? Eu sou o bom? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então quem é esse que vem do aprisco? E por que as suas vestes estão tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e marcha com grande força. Olha aqui por favor. Só existia um povo que tinha as suas vestes tintas, que era um povo sacerdotal. O que o querubim está olhando para baixo, ele está vendo alguém subindo, marchando. Jesus não veio se rastejando, Jesus não veio capengando de 4, Jesus veio marchando. E a Bíblia diz que um querubim olha para o outro e diz: quem é esse
que vem subindo da terra e vem deixando na terra o seu aprisco com as ovelhas. Quem é esse que tem um grande poder na sua marcha? Quem é esse que vem marchando? E de repente aquele que está vindo de longe, ele responde dizendo: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí o querubim olha para ele e diz: por que é que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como aquele que pisa no lagar? Ele respondeu: eu sozinho pisei no lagar e nenhum dos povos houve comigo. Eu pisei na minha ira e os esmaguei no furor, e o seu sangue salpicou nas minhas vestes e manchou toda a minha vestidura. Olhe para cá que eu vou explicar para você esse texto aqui. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito importante. A Bíblia diz que quando você chegar no céu, eu e você chegar no céu, existe um caminho que foi trilhado pelos passos de Jesus. Ele vem sangrando e os seus passos vão deixando uma marca de sangue. Ele vai passando pelas terras de bronze, que nem diz no livro de Zacarias. E quando ele vai passando, ele vai marchando. O querubim olha e diz: por que é que estão vermelhos os seus pés? Por que é que seus pés estão vermelhos como aqueles que pisam uvas no lagar? Ele está dizendo: eu sozinho verti o meu sangue, eu sozinho entreguei o meu sangue, porque eu sou aquele que unicamente pisou no lagar. Ele estava dizendo: eu sou o único capaz de deixar para a igreja os passos para seguirem quando virem ao céu, porque ele aponta o caminho, ele aponta a verdade e ele aponta a vida. Olha Jesus marchando. Halacanda lava show. Eu imagino isso aí, pastor Natanael. Eu imagino no céu os querubins olhando e falando assim: quem é esse que vem marchando? E ele vai respondendo: eu sou aquele poderoso para salvar, eu sou aquele que marcha em grande glória. De repente eu imagino, pastor Natanael, um querubim olhando para o outro dizendo assim: ah, esse é o segundo Adão, esse é aquele que retomou das mãos do inferno a chave da morte, esse é aquele que redimiu a humanidade. De repente o salmista Davi, ele entra em cena e ele começa a escrever o que ele viu. Quando os querubins identificam quem está subindo, eles falam: esse é aquele que estava escondido no seio do Pai. Então levantai, ó vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque eis aí a entrada do Rei da Glória, do Rei da Glória, do Rei da Glória. Mas Igor, e o documento que o inferno tinha? Ele vai rasgando. E os meus pecados ele crava na cruz. É por isso que a Bíblia diz que onde habitou o pecado, irmão, o pecado habitou na nossa vida. Em algum estágio de tempo da nossa história, o pecado nos dominou, nos cegou. Mas Jesus olhou para a gente todo sujo e falou: não há impureza que o meu sangue não purifique, não há pessoa que eu não liberte, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não te chamou, crente, para você ficar com essa duvidazinha que você tem aí, sabe? Tem gente que tem mais certeza no que vai tomar de café da manhã do que do Deus que o salvou. Deus não está te chamando para você ficar com dúvida não, cara. Sabe, tinha uma galera aí, ó, que tinha muito menos conhecimento que a gente, e a única briga que eles tinham era essa. Sabe onde eles estavam? Estavam no Coliseu. Mulheres grávidas iriam ser entregues para ser comida com uma criança na barriga. Eu imagino eles brigando, pastor Natanael: não, quem vai morrer primeiro sou eu, estou perto de conhecer meu Jesus, cada segundo com ele para mim é mais importante. É por isso que quando eu prego para vocês aqui, irmão, por favor, isso aqui é o que eu vivo, isso aqui é o que eu acredito. É por isso que eu prego para vocês assim, com essa convicção. Eu posso duvidar de político, eu posso duvidar de homens, eu posso duvidar do meu pai, da minha mãe, mas eu não duvido daquele que um dia me resgatou onde eu estava. E é por isso que eu prego nessa autoridade, porque eu sei quem me escolheu,
Eu sei aquele que me salvou. Eu sabia qual era o meu destino. E através da conversão que Ele me proporcionou, eu sou uma nova criatura. E essa certeza aqui não é exclusiva do Igor Ferreira. Essa oferta aqui, ou melhor, essa convicção aqui, ela não é exclusiva do Natanael, não é exclusiva do meu pai, não é exclusiva do Denilson que fica pastoreando aqui vocês. Essa convicção é minha, essa convicção é sua, essa convicção é nossa. Você precisa começar a confiar no Deus que te salvou, gente. Sabe? Eu acredito no que eu prego, cara. Você precisa começar a ter certeza daquele que um dia te chamou pelo seu nome, cara. E às vezes Deus nos deu tanta coisa e a gente é tão saturado, sabe? A gente é tão saturado, já não dá mais para botar mais conhecimento aqui, cara. Já não dá mais para botar poder, porque tem gente que acha que é tão poderoso que já não acha que não consegue mais crescer. Acha que se tornou tão santo que a santidade dele não pode ser comprometida com os pecados daquele que estão lá fora. Vai para o inferno com esse pensamento ridículo e miserável. Deus te chamou para você mostrar a sua natureza regenerada para pessoas que precisam de uma orientação, para pessoas que precisam de um norte. Porque eu digo para você, muito importante, existem pessoas aí que dariam tudo para ter a convicção que você despreza, e infelizmente não podem mais procurar, porque já estão mortos. Deus te chamou aqui, cara, para você começar a mudar esse pensamento seu. Quem aqui quer ser uma pessoa diferente, diga amém. Você precisa começar a acreditar naquilo que você diz amém. Porque todas as vezes que nós falamos amém, e uma das coisas que o jargão ele prejudica é de tanto repetir, parece que perde a força, parece que perde o peso do que nós falamos. Oh, gente, eu lembro que quando você olha para um crente e fala assim, Jesus te ama, ele fala, isso eu já sabia, cara. E não é assim, cara. O amor dele é tão poderoso que a Bíblia diz que foi oriundo de Deus. É o maior presente que você pode receber. Se eu chegasse aqui e te desse um Porsche de presente, isso é uma porcaria, cara. Perto do que você já tem, perto do que você já recebeu, perto daquilo que Ele já investiu em você. Sabe? E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Imagine como é difícil para um Deus virar o seu rosto para os pecados da humanidade. Porque se tivesse alguém aqui que não merecia ser salvo, eu sou o primeiro a erguer a mão aqui. Eu sou o primeiro a erguer a mão, irmão. Mas ele olhou, falou assim, filho, vai lá, pega aquele povo para mim, porque eles são importantes para cá. Mas não, olha só, não contenha essa informação. Você que é pai, você que é mãe, olhe para cá, por favor. Se o mundo estivesse sem água, acabou a água. Eu não tinha nem água nem para transpirar. Acabou a água no mundo. Mas se você descobrisse aonde tinha uma fonte de água, e você estava vendo os seus filhos morrerem de sede, o que você faria? Você iria recusar a eles essa informação? Você iria omitir a eles essa informação? Você iria beber litros e litros de água sem comunicar aos seus filhos, aos seus irmãos, aonde é que tinha água para saciar a sede? Mães e pais que estão aqui, eu aposto com vocês algo muito importante. Vocês têm a capacidade de deixar de comer para dar para os seus filhos comerem. Vocês têm a capacidade de deixar de beber para dar para os seus filhos beberem. Mas nós não temos a capacidade de nos despir do nosso orgulho para poder dar água para quem está passando sede lá fora. Eu prego para homens e mulheres aqui, irmão, eu não sou santo, e eu também não quero te exortar, e não me veja como um santarrão não, porque eu não sou, cara. Mas eu quero que você se torne uma pessoa melhor do que você é hoje, aqui. Que Deus ele coloque na sua mente que vir na igreja aqui não é suficiente não. Você tem mais para viver ainda. Você tem mais para produzir. Abra aí em João capítulo 15, versículo 16. Olha o que diz João 15, 16. Olha que texto mais bonito, cara.
Esse texto aqui mexe com o meu coração. João 15:16. Olha o que o texto diz: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Para que o Senhor me escolheu, Pai? E às vezes você não sabe para que Deus te chamou, e você não sabe qual é o propósito que Deus colocou na sua vida. Eis aí a resposta: para que vades e deem fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Nós queremos a resposta de Deus, sim ou não? Mas nós não estamos produzindo fruto. E existe uma característica para a sua oração ser respondida, e Deus sempre está te ouvindo. Tem um rapaz que diz assim, não ore até Deus te ouvir, ore até Deus te responder. E nós não recebemos a resposta, porque nós não estamos gerando fruto para Deus. Eis aí a colocação. Mas existe um detalhe muito importante: muitos de nós somos vetados em fazer algo para Deus, porque nós nos auto-sabotamos e achamos que nós não deveríamos fazer. Se você tiver a coragem, que é o último texto que eu vou ler com vocês, o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119, eu queria ler com você o versículo de número 176. Esse aqui é o versículo mais lindo da Bíblia, irmão. Nem João 3,16 é mais bonito que isso aqui. Olha o que esse texto está dizendo. O salmista, no Salmo 119, ele fala que ele está em processo de adaptação. Ele fala que está sendo moldado como um vaso. Ele fala que está se tornando útil como um odre. Mas olha o que o texto diz: desgarrei-me como uma ovelha perdida, busco o teu servo, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Olhe para cá, por favor. Sabe, gente, a gente às vezes olha para isso, é muito importante. A gente sabe o que deve fazer, mas a gente às vezes está desgarrado do nosso propósito, do nosso estilo de vida que Deus um dia sonhou para a gente. Como o salmista diz: eu estou desgarrado como uma ovelha perdida, busco o teu servo. Aquele mesmo pastor que deixou as 99 no aprisco, que foi atrás de uma que estava perdida, ele está te encontrando aqui hoje para te colocar no seu devido lugar. Progrida, produza, seja alguém diferenciado, seja uma lâmpada para quem precisa de um caminho, seja uma bússola para quem precisa de um norte, porque nós não nos esquecemos de quem Deus é e o que Ele fez por nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ficasse de pé, que eu quero orar por você. Quem está entendendo, diga amém. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos que o seu sangue ainda tem muito peso, tem muito valor. Mas às vezes, Pai, parece que nós vamos nos esquecendo, e nós estamos nos acostumando com o extraordinário. Pai, que o extraordinário para a gente sempre seja novidade, e que nós venhamos viver essa novidade todos os dias da nossa vida, como se fosse a primeira vez. Pai, faça os meus irmãos se lembrarem de como eles eram no começo, Pai. A intensidade que eles adoravam, a intensidade que eles glorificavam, a intensidade que eles se doavam. Façam eles se lembrar, Pai, porque parece que muitas pessoas aqui eles se acostumaram com o extraordinário. Faça com que eles venham se lembrar que o seu sangue ainda tem o mesmo valor de 2000 anos atrás. O seu sangue tem o mesmo valor de quando ele foi derramado naquela cruz e quando o Senhor foi agredido com um azorrague. Abençoe os seus filhos, Pai, e dê aos seus filhos uma chance de se tornar um cristão melhor, uma cristã melhor. Ah, mas eu não sei fazer. Pede para Deus, que Ele vai te dar a estratégia correta. Mas eu não sei falar. Quem convence é o Espírito Santo. Não é você falando bem que você vai conseguir grandes resultados. Mas eu não sei cantar. As maiores notas, quem canta é o céu, quando uma alma se arrepende na presença de Deus. Mas eu não sei expor o meu pensamento. Apenas exponha o seu modo de vida transformado e regenerado, que pessoas elas irão se render aos pés do Senhor, porque elas vão ver em você uma mudança extraordinária. Você que orou comigo, diga amém.